Oi, gente! Nós vamos trabalhar hoje um assunto muito bacana chamado ecologia. Eco significa casa e logia estudo. Então essa palavra, ela significa o quê? É uma forma da gente entender como que os seres vivos se relacionam uns com os outros e com o ambiente. Então quando a gente estuda alimentação, reprodução e até os impactos ambientais, nós estamos estudando ecologia. E esses dados são muito importantes para a gente entender o que a gente está fazendo de certo e o que a gente pode fazer para mudar. A gente tem que lembrar que os seres humanos são seres vivos e, assim como todos os seres vivos, nós precisamos da natureza, nós precisamos desse meio ambiente. E por que a gente precisa? Porque a gente precisa de todos os recursos que a gente utiliza, a gente tira do ambiente: água, alimento, abrigo, roupa. O problema, na verdade, é quando a gente devolve. Quando a gente devolve, nem sempre a gente devolve de forma tão bacana como o jeito que a gente tira. Então a gente usa e na hora de jogar fora, bom. Mas isso é assunto para outra aula. Aqui a gente vai falar de um conceito de ecologia muito importante. Poderia ser qualquer ser vivo, mas eu não sei se vocês sabem, eu gosto muito de cachorro e eu tô tentando desenhar aqui a minha cachorrinha Beth. Ela ficou com as perninhas mais curtas que o normal, mas é só para vocês entenderem o que é um doguinho. Os seres vivos, eles são diferentes uns dos outros, né? As espécies, elas vão interagir com o meio de forma diferente. Onde vive o doguinho? Será que vive em qualquer lugar, do jeito de qualquer outro ser vivo? O que ele come? Será que ele come o que qualquer outro ser vivo come também? Quantos filhotes ele tem? Qual é a época reprodutiva dele? O doguinho, ele é selvagem? Onde ele pode ser encontrado? Toda a história relacionada a esse cachorrinho, todas as respostas, a gente vai encontrar um nicho ecológico. E o nicho ecológico, ele é bem único, ele pertence nesse caso aqui apenas ao doguinho. O nosso nicho ecológico vai ser de outro jeito. Outro conceito muito importante que a gente trabalha em ecologia é o conceito de cadeia alimentar. Na cadeia alimentar, a gente consegue visualizar um esquema linear onde um organismo serve de alimento para o outro. Nesse caso, por exemplo, peraí que eu ainda não terminei aqui. Eu tenho vários organismos onde um serve de alimento para o outro. O primeiro organismo é a cenoura. Peraí que ele vai voltar ali, que serve de alimento para o coelho, que serve para o gavião, que serve para a cobra e, por último, a cobra, ela entra em decomposição. São os decompositores que transformam a cobra em água e sais minerais. A cenoura é um produtor. Ela é chamada de produtora porque ela produz o seu próprio alimento, ela faz fotossíntese, ela é chamada de organismo autotrófico. Já o coelho precisa comer, ele é um organismo heterotrófico e é o primeiro consumidor que aparece, por isso que ele é o consumidor primário. O gavião, o consumidor secundário, a cobra, o consumidor terciário e fungos e bactérias são os decompositores. Isso porque eles não vão só consumir, mas eles vão digerir e ainda devolvendo sais minerais, ok? Ele sempre aparece por último, tá? O produtor primeiro e os decompositores sempre por último. Lá eu tinha feito para vocês uma cadeia alimentar terrestre. Aqui eu vou fazer um esquema de uma cadeia alimentar aquática, ok? Coloquei ali um organismo que vai fazer fotossíntese. Quando ele faz fotossíntese, ele produz a glicose para ele, vai passar para o peixinho pequeno, quando o peixe pequeno come, depois passa para o peixe grande. Esse peixe grande agora, ele vai servir de alimento para um peixe um pouquinho maior, que é o nosso tubarão aí, olha só. Bom, ficou claro, né, pessoal, que essa cadeia alimentar é uma cadeia alimentar aquática marinha. Aqui eu tenho as algas, que funcionam como produtor, o peixe pequeno como consumidor primário, o peixe médio como consumidor secundário e o nosso tubarão como consumidor terciário. Quando ele morre, ele entra aí em decomposição sobre a ação dos fungos e decompositores, ok? Só para fechar, cadeia alimentar marinha
água salgada, sendo que lá na primeira foi uma cadeia alimentar terrestre, né? E você, hein? Qual tipo de cadeia alimentar que você faz parte? Será que você está inserido aí? Será que daria para fazer um esquema de uma cadeia alimentar do que você comeu, por exemplo, hoje no almoço? Ou será que esse esquema ficaria um pouco mais diferente? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Tem uma atividade no aplicativo esperando por vocês e eu acho que eu consegui ajudar bastante depois dessa explicação. Fiquem bem, bons estudos. Qualquer dúvida é só me chamar. Beijo grande e até mais. Tchau!